Boa tarde, jovens sarados. Boa tarde! Tá muito fraco para ser jovens sarados. Boa tarde! Boa tarde! Para quem não me conhece, eu me chamo Mateus. Tenho 21 anos. Faço parte da comunidade católica Pleroma. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa tarde que o Senhor fez para nós. Temos por carisma adoração ao Espírito Santo e por onde passar, levar o povo de Deus a uma experiência com a pessoa do Espírito Santo, amém? Uma certeza você deve ter no teu coração: o que importa não é como você chegou, mas é como você vai sair desse lugar. Amém. O que importa não é o que aconteceu com você no passado. O que importa para Deus é o hoje da sua vida, é o hoje da sua história. E hoje, como nós cantamos, Ele entrou nesse lugar e você nunca mais será o mesmo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei, jovem, Jesus, Ele hoje encontrou espaço no teu coração. Quando nós rezávamos, o Senhor me dava a imagem de uma fogueira ainda não totalmente acesa, mas conforme a gente foi orando, aquela chama começou a aumentar e tomou todo aqueles gravetos, ficou tudo incendiado. E o Senhor me dizia: eu encontrei espaço no coração e na vida deles, por isso eles não mais serão os mesmos. Ei, meus queridos, pega a palavra de Deus comigo, porque é ela que nos salva, é ela que nos liberta, é ela que nos cura. Lucas, capítulo 4, versículos de 21 ao 34. Lucas 4, 21, 34. O tema para essa noite é: porque ele ensinava com autoridade. Lucas 4, 21, 34. Como foi falado aqui, a decisão é sua. Nós vamos ler uma passagem onde Jesus, ele entra, ele volta na cidade onde ele foi criado, mas aquele povo faz uma escolha, e a escolha deles não são muito boas. A escolha deles, eles rejeitaram Jesus, e porque rejeitaram o Senhor, ele não pôde fazer muitos milagres naquele lugar. A decisão é sua: ou você aceita e acolhe Jesus na sua vida e experimenta o que de melhor Ele tem para te dar, ou você escolhe rejeitá-lo, mas daí a consequência é muito séria. Se eu posso dar um conselho para vocês, é: não rejeite o Senhor, receba Ele na sua vida. A palavra do Senhor nos diz assim: ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam de sua boca, e diziam: não é esse o filho de José? Então lhes disse: sem dúvidas me citareis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Todas as maravilhas que fizeste em Cafarnaum, segundo ouvimos dizer, faze-as também aqui na tua pátria. E acrescentou: em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Palavra
da salvação. Meus queridos, nós estamos diante de uma palavra aonde o Senhor, como eu disse, Ele entra de novo na cidade aonde Ele foi criado, aonde Ele fez amigos, aonde Ele exercia a sua função de carpinteiro, o seu trabalho. Foi ali, durante 30 anos, que Jesus viveu no escondimento, sem fazer milagres, sem curar, sem libertar, sem começar a manifestar o poder de Deus. Naquele lugar, todos conheciam Jesus, mas quando Jesus ele começa a sua vida missionária, quando ele começa a ir para os lugares e aldeias, anunciando o reino de Deus, curando e libertando, a fama de Jesus começa a se espalhar, todos começam a conhecer o Senhor. Então Jesus decide voltar. Quando ele volta, como é que o povo reage? Era um dia de sábado. A palavra de Deus diz para nós que Jesus entra na sinagoga, toma o livro do profeta Isaías, escolhe a palavra de Isaías 61, que diz: o Messias, o ungido do Senhor, né? Onde Isaías vai falar, vai profetizar a respeito de Jesus. Após Jesus ler aquela palavra, ele começa a pregar, ele começa a anunciar. No versículo 20 vai dizer que todos tinham os olhos fixos nele. E ele diz: hoje se cumpre este oráculo que vós acabastes de ouvir, dizendo para eles: eu sou o Messias, eu sou o Senhor, eu sou o ungido de Deus, eu sou aquele que o Espírito repousa sobre mim. Jesus está dizendo: eu sou o Senhor. E aquele povo então começa a se admirar das palavras que saíam da boca de Jesus. Mas este mesmo povo depois começa a desconfiar do Senhor, a menosprezar o Senhor e dizer: mas não é esse o filho de José? Não é esse o filho de Maria? Eu conheço ele. Durante 30 anos caminhou com nós aqui, fez amizade aqui, trabalhou aqui, brincou aqui. O povo começou a menosprezar o Senhor. E nessa decisão que eles tomaram, Jesus olha para ele e diz: o profeta não é bem recebido na sua própria pátria. Sabe, meus queridos, nós não podemos de maneira nenhuma rejeitar a Deus. Jesus, ele tem autoridade no ensino. Ele começa a pregar, todos começam a olhar. Jesus arrebenta na pregação, todo mundo olha para ele e fica admirado. Mas
depois começa a vir as desconfianças. Quando eu preparava essa pregação, o Senhor me dizia: quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais graça Ele derramará sobre nós, e a consequência será que a nossa vida vai começar a incomodar aqueles que não estão vivendo. Sabe o que Jesus viveu naquele dia? Ele sentiu rejeitado pelo seu povo, rejeitado pela sua pátria. Porque qual deveria ser o acolhimento que eles deveriam dar a Jesus? Eles deveriam receber Jesus, acolher Jesus, amar Jesus. Porque não tem coisa melhor do que você chegar num lugar e ser amado, verdade ou não é? Não tem coisa melhor você chegar num lugar e as pessoas gostarem que você está naquele lugar, gostarem da tua presença. Mas aí começa a desconfiar de Jesus. Imagina como é que estava o coração de Jesus naquela hora. Aquele povo então rejeita o Senhor. Porque eu digo que rejeito, nós não lemos, mas a palavra vai continuar dizendo que depois que Jesus falou que o profeta não é bem-vindo na tua casa, o povo começou a se irritar com ele, o povo começou tirou ele da cidade, levou ele ao monte, e dali do monte eles queriam empurrar Jesus para matar Jesus. Mas ainda não era o momento de Jesus morrer, por isso a palavra diz que ele passa no meio deles sem que nada acontecesse. Mas o Senhor me falava: a sua vida precisa incomodar aqueles que estão nas trevas. O Senhor quer de mim e de você hoje santidade. Isaías 61 vai dizer: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, Ele me ungiu e me enviou a pregar a boa nova aos pobres, para curar os de coração aflito, levar aos prisioneiros o alvará de soltura, para anunciar o ano de agrado do Senhor e o dia do nosso Deus, fazer justiça. A palavra fala de Jesus, mas hoje ela se remete a mim e a você. Nós somos os ungidos do Senhor. Nós somos aqueles que o Senhor escolheu como herança e derramou sobre nós o seu Espírito. Nós temos o Espírito. Bata no seu peito e diga: eu tenho o Espírito Santo. Ele está em mim. Ele mora em mim. Ah, meus queridos, quando nós temos a certeza disso, a nossa vida muda, os nossos atos mudam, o nosso pensamento muda. Sabe o que acontece? Aí aqueles que não estão vivendo o que eu e você vivemos, começa a dizer: para que isso? Agora você só vive na igreja, agora foi nos Jovens Sarados, agora não curte mais, não sai mais. Para que isso? Não precisa ser tão radical assim. As pessoas começam a nos criticar, assim como aquele povo que, ao ouvir a palavra de Jesus, começou a desprezar ele. Mas o Senhor me falava: as pessoas não suportam, por isso elas julga, por isso elas apontam o dedo. As pessoas não suportam ver a graça que está sobre mim e sobre a sua vida, por isso elas dizem isso. Mas quando você ouvir, tá demais na igreja, quando você ouvir, não sai mais. Quando as pessoas te perseguirem, falarem mal de você porque você está na igreja, você deve se alegrar.
porque isso é sinal de que você está no caminho certo. Isso é sinal que você está vivendo o que verdadeiramente Jesus te pediu para viver. Porque a santidade verdadeira não é aquela que você vem, sente arrepio, se emociona, chora. Porque de nada disso adianta se a sua vida não muda, se você não muda, se você continua no seu pecado. A verdadeira santidade, ela provoca mudança. E porque provoca mudança, as pessoas se incomodam, porque você era de um jeito, agora não é mais. A minha e a sua vida precisa incomodar aqueles que não estão vivendo o que devem viver. E eu já pergunto para você: a sua vida tem incomodado aqueles que estão longe de Deus ou não? A sua vida tem feito você escutar coisas que você não precisava escutar, só por causa do nome de Jesus? Eu quero dizer para você: alegre-se, porque a recompensa é muito maior. A recompensa é muito maior. Vocês acham? Olha para a vida dos apóstolos. Seguiram Jesus o tanto que foram perseguidos, mas no final da vida de Paulo ele vai dizer: eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu completei a carreira. Agora o que me resta é a coroa que o justo juiz me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas para todos aqueles que aguardam a sua aparição. Sabe o que eles nos ensinam? Não importa o que os outros falem, não importa o que os outros pensam, a nossa vida não é para agradar homens, é para agradar a Deus. E se para agradar a Deus é preciso desagradar o mundo, nós vamos. Nós vamos, nós vamos, nós vamos. Eu preciso fazer hoje você olhar para aquilo que verdadeiramente importa. Eu preciso fazer você hoje a olhar para a sua vida e dizer: eu preciso tomar hoje uma verdadeira decisão. Porque tem muitos aqui que vêm para um momento como esse, acha até bonito, mas não se decidiu verdadeiramente e volta para a vida miserável que estava antes. Tem muitos aqui que não deixaram mesmo com que tudo que você escuta, com tudo que você ouve, tudo que é rezado, entre em você. Mas como é lindo, lembra do início? Hoje o Senhor encontrou espaço no teu coração. Hoje o Senhor encontrou um lugar no teu coração, e você nunca mais será o mesmo. Nós não podemos rejeitar o Senhor, nós precisamos acolher em nossa vida. Quem rejeita o Senhor perde a maior e melhor experiência da sua vida, mas aquele que o acolhe faz uma experiência, e aquele que faz uma experiência com o Senhor é totalmente transformado. Nazaré, essa cidade onde Jesus foi criado, não era muito grande, não. Era uma cidade pequena. E não tinha ninguém de alta relevância, alguém que desse certo. Jesus foi o único. É tão verdade isso que quando Felipe vai anunciar para Bartolomeu, olha, para Natanael, que depois vai virar Bartolomeu, nós encontramos o Messias, é Jesus de Nazaré. Aí ele diz: porventura pode vir coisa boa de Nazaré? Mas feliz de Natanael, que ouviu Felipe dizer para ele: vinde e vede. Ele foi. Quando ele encontrou com Jesus, ele disse:
Antes dele falar algo, Jesus já disse para ele: olha, antes que Felipe te chamasse, eu já te vi debaixo da figueira. E aí Natanael olha para ele e diz: mestre, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Olha a diferença. Olha a diferença. É aqui que eu quero que você entenda. A diferença de quem recebe Jesus na sua vida e de quem o rejeita. Aquele povo rejeitou Jesus, e ao rejeitar Jesus, o que ele fez? Foi embora. Mas quando Natanael, ele aceita o Senhor, quando Natanael, ele vai e aceita ver Jesus, Jesus entra na vida dele para nunca mais sair. Eu quero dizer uma coisa para você: Jesus, ele não vai entrar na sua vida se você não permitir. Você precisa querer que ele entre. Você precisa querer. Jesus, ele respeita a minha e a sua liberdade. E Futoncinho, ele vai dizer que esse foi um risco que Deus correu. O risco de dar a liberdade para o ser humano. Imagina, gente. Olha o risco que Jesus correu, que Deus correu, em dar para nós a liberdade. Da última vez que nós escolhemos, ao invés de escolher a Cristo, nós escolhemos Barrabás. O ser humano, ele não sabe escolher certo. Mas Deus nos deu liberdade, direito de escolha. Você pode aceitar ou não Jesus. Você tem esse direito de querer ou não que ele entre na sua vida. E por que era um risco muito sério? Porque se a pessoa não quisesse, Deus não podia fazer mais nada. Mas sabe por que o Senhor escolheu nos dar a liberdade? Porque sem a liberdade não seria amor verdadeiro. O Senhor nos deu a liberdade porque Ele quer que livremente, por escolha nossa, a gente o ame. O Senhor não quer nos obrigar a amá-lo. Você é livre para escolher ou não Jesus, mas também da sua escolha, seja forte para suportar as consequências. Seja forte para suportar as consequências. O Senhor quer mudar a sua vida. Você aceita Ele na tua casa? Você aceita Ele na tua vida? Então se prepara, porque vai vir pedrada. Se prepara porque vão falar. Se prepara porque vão criticar. Se entrares para o serviço de Deus, diz a palavra, prepare a tua alma para a provação. Você precisa entender que você fazendo certo ou você fazendo errado, as pessoas vão falar de você. Mas se você fazer o errado, você não vai ter o céu. Se você fazer o que é certo, feliz de você, como diz o Padre Jonas, feliz céu para nós. E o certo a se fazer, meu irmão, é deixar com que Jesus entre. Não podemos correr o risco de Jesus passar pela nossa vida e dizer assim: eu não quero você. Não podemos. Não podemos correr esse risco. Nós precisamos, quando Jesus passar, dizer, como os discípulos de Emaús: fica comigo, Senhor. Fica comigo, Senhor. Não perde a experiência da tua vida.
a melhor experiência da tua vida é com Jesus. Fora dele não tem nada de bom para nós. Todos nós já tivemos um antes e um depois com Jesus. Quem aqui já teve uma experiência com Deus pode dizer: longe do Senhor você era feliz de verdade? Não. Mas quando você conheceu Ele, o que aconteceu? É uma alegria que não acaba, é uma alegria que não termina. Quando nós estamos com Deus, nós já podemos experimentar do céu na terra. Sabe, meus queridos, é uma burrice tremenda as pessoas dizerem assim: eu quero ir para o céu, mas você olha para a vida da pessoa, não tem vida com Deus, não tem intimidade com Deus, não ora, não reza, não faz nada. Como é que você quer ir para o céu se aqui na terra você não fala com Ele? Se aqui na terra você não cultive amizade com Ele? Por que eu estou dizendo isso? Porque essa palavra ela vem falar mesmo para nós que Jesus ele entra onde as pessoas querem a presença dele. Se você quer a presença de Deus, você precisa buscar. E só há um jeito de experimentar a presença de Deus: entrando no quarto, fechando a porta e falando com Ele. E quantos hoje já não faz mais isso? A experiência que podemos também ter com Deus é na Santa Missa, mas quantos já nem vão mais? A experiência que podemos ter com Deus é nos momentos de oração, mas quantos não vêm? O povo lá rejeitou Jesus, mas o nosso povo de hoje não é tão diferente como eles. Rejeita o Senhor, troca o Senhor por pouca coisa. Deixa eu dizer uma coisa mais pesada ainda. Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos rejeitando a Jesus. E a palavra de Deus diz que aquele que peca é do demônio, e automaticamente se torna inimigo de Deus. Ou nós acolhemos Jesus e deixamos com que Ele transforme a nossa vida e alcancemos o céu, ou nós vamos nos perder. Por quê? Rejeitamos Ele. Não foi falta de oportunidade. Veja, aquele povo de Nazaré, não faltou para eles oportunidade. Jesus estava lá, mas a escolha deles fez com que eles perdessem a melhor de todas as experiências da sua vida. Para nós que aqui estamos, não falta oportunidade. O que vai depender agora é da minha escolha, é da sua escolha, em aceitar ou não Ele na nossa vida. Volto a repetir: para aqueles que estão em Deus, existe um céu a nos esperar. Existe uma coroa, um prêmio que não passa. Mas você precisa mostrar com a tua vida que você crê. Não basta dizer eu creio, se a sua vida real não mostra isso. O que vai te salvar não é você vir para os Jovens Sarados. O que vai te salvar não é você estar num grupo, estar dentro da igreja. O que vai te salvar é a sua vida de santidade. A igreja, o grupo de oração é importante, e sem ela não tem salvação, porque é aqui que você vai aprender de Jesus Cristo. Lá fora não, aqui você vai.
Mas estar aqui, ter cargos, não significa que nós já estamos salvos. O que vai garantir o céu para mim e para você é o abandonar do pecado, é a vivência da santidade, é acolher verdadeiramente Jesus na nossa vida.